E aí, bom dia. Mais uma vez estamos juntos para estudar a Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Que momento agradável, como é bom, não é? Você há de convir comigo, é bom demais estar na presença de Deus e é bom demais aprender mais sobre Ele. Fica ligado no tema de hoje, que está muito interessante, que é reavivamento, reforma e dízimo. Meu amigo, você há de convir comigo que uma das coisas que mais nós precisamos é reavivamento e reforma. Precisamos disso. De quando em quando nós precisamos ser reavivados. O decurso dos dias faz com que a gente vai se esfriando em relação à nossa religião, em relação à nossa fidelidade. E precisamos parar um pouco e reavaliar as nossas escolhas. Isso me faz lembrar a história do bom rei Ezequias. Você se lembra da história? Desde Davi e Salomão, o povo de Deus não experimentava mais aquele relacionamento íntimo com Deus. Os reis que vieram antes de Ezequias foram verdadeiras tragédias para o povo de Deus. O povo se afastou de Deus, adorava ídolos, os postes ídolos estavam espalhados por todos os lugares e as pessoas não mais conheciam o Deus de Israel. A Bíblia diz que Ezequias subiu ao trono numa condição como essa e ele fez grandes reformas e reavivou a religião de Judá novamente. Diz a Bíblia que ele instituiu novamente a Páscoa. Agora o povo se reunia em festejar a libertação do cativeiro egípcio. Mas entre tantas coisas boas que ele fez, uma se destaca. É o que está escrito lá em 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 4 e 5. Acompanhe o texto. Falando sobre Ezequias, o texto diz: além disso, ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que contribuísse com sua parte devida aos sacerdotes e aos levitas para que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Logo que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Você reparou que o reavivamento e a reforma feita por Ezequias levou também o povo a uma reforma em relação ao devolver o dízimo? Porque assim, reforma e reavivamento levam as pessoas a obedecerem a Deus em tudo aquilo que Deus pede, inclusive na devolução dos dízimos e das ofertas. Eu quero apresentar um outro exemplo que a lição traz aqui, que é o exemplo de Neemias. Você se lembra da história? Neemias estava em Babilônia e a cidade de Jerusalém estava em ruínas. Então ele volta para restaurar a cidade. Quando chega lá, ele encontra não somente a cidade em ruínas, mas a própria religião havia se desmoronado diante da mornidão espiritual e do descaso do povo em relação ao Deus de Israel. Então ele empreende uma reforma, não somente do templo, porque ele reconstrói o templo, mas também da maneira como o povo adorava a Deus. Acompanhe a leitura do capítulo 9, versículo 2 e 3 de Neemias. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão de seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantavam-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, em outra quarta parte dele, fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. A partir daí, o povo começa a entender qual é a sua parte em relação à sua fidelidade. E eles começam a voltar a adorar a Deus. Veja a reforma e o reavivamento que Neemias fez. Depois que Neemias terminou a reforma do templo, ele fez provisão para que o povo também voltasse a devolver os dízimos. Veja o que está escrito em Neemias capítulo 13, versículo 12. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Também a partir desse texto, percebemos que o reavivamento e a reforma levaram o povo a ser fiel a Deus. Fica claro por esse texto. O que é reavivamento? O que é reforma? Eu não gostaria de dar a explicação. Eu gostaria de ler as palavras de Ellen White, escritora norte-americana, que fala sobre o assunto. Escute essas palavras. Reavivamento e reforma são duas coisas diferentes. Reavivamento significa renovação da vida espiritual, uma vivificação das faculdades do espírito e do coração, um ressurgimento da morte espiritual. Reforma significa reorganização, mudança de ideias e teorias, hábitos e práticas. Sendo assim, amigos,
fica claro, muito claro para nós, a relação de reavivamento e reforma e devolução dos dízimos ao Senhor, porque a Ele pertence. Meu querido e estimado irmão e irmã, a Bíblia traz um apelo ao nosso coração. Esse apelo está registrado em Apocalipse e eu gostaria e faço questão de ler com você. Veja o que está escrito lá. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O desejo de Deus para nós é que nós voltemos às práticas das primeiras obras. Lembra daquele primeiro amor, quando você conheceu o Evangelho, você dedicou a sua vida e tudo que você é e tudo que você tem ao Senhor? Deus espera que você volte a essas práticas novamente. Que Deus abençoe você nesse dia e nessa hora.